Aguardando a professora Lília. Ai, que Oi, legal! Boa tarde, pessoal! Sandra. Boa tarde, sua Boa Selvo. tarde, tudo Boa bem? tarde. Tudo Então, nós ótimo. estamos iniciando, né, nessa tarde de hoje, mais um Quarto da Consciência. E nós temos algumas novidades aqui. A primeira novidade é com relação à frequência, a confirmação da pré-inscrição. Se você fez a sua pré-inscrição às 16h30, de 16h30 às 17 horas, nós vamos estar postando um link aqui nessa seção de comentários e também vamos colocar na bio do grupo o link para você confirmar a sua presença. Tá? O Lucas vai postar aqui nos comentários também esse link. Você só clica entre 16h30 às 17 horas e daí você confirma a sua inscrição. Quem não fez a inscrição vai poder clicar no link e escrever seus dados para receber a certificação. Tá? Mas obrigada aí, Fabi, dizendo ok. Obrigada pela participação de vocês, pela pontualidade. E nós temos também mais outra novidade, né, professor Anselmo? Sim, estamos com um novo canal no YouTube e estamos pedindo a todos que já são inscritos no YouTube, no SteadyBR, para agora se inscrever nesse novo canal e vamos aqui fazer uma campanha para alcançarmos as 1.000 inscrições. Nós somos uma rede, né, de pesquisadores. Aqui tem diversos colegas que são professores nas redes públicas e privadas de ensino da região. Então, acredito que se a gente se esforçar, a gente chega nesses 1.000 para que nós possamos fazer as nossas transmissões de uma forma melhor, né? Porque com 1.000 inscritos, aí dá para fazer uma transmissão online lá pelo YouTube, que é mais acessível, né? E nós estamos sempre preocupados com isso, de levar o conhecimento aos outros, né? Não adianta nada a gente aprender, a gente conhecer e guardar para nós mesmos, né? Principalmente essas boas coisas que a gente aprende, né? Nós temos que compartilhar, temos que avançar, né? Porque a humanidade, o conhecimento é fundamental para a sobrevivência da espécie humana em todos os aspectos, né? Vê agora, a gente precisa aprender, precisa conhecer do ponto de vista da saúde, né? Como combater esse vírus e enquanto não se sabe o combate, a gente vai também usando os conhecimentos que já temos de prevenção, né? De cuidados higiênicos para garantir a nossa própria existência. Mas como a vida não é apenas isso, como a vida também é lazer, como a vida também é trabalho, né? Como a vida é constituída de muitas coisas, em todas elas o conhecimento se faz presente. Daí porque aprender sobre a educação, aprender sobre como aprender sobre como ensinar, né? Aprender tudo isso faz parte da nossa atividade cotidiana. Eu fico muito feliz que hoje dois orientandos, né, o Cléo e a Dulce, vão estar apresentando essa live e nós vamos ficar aqui na retaguarda como sempre, né? Qualquer necessidade e também para esse começo, para dar as boas-vindas e em outro momento também para fazer um complemento, uma síntese da exposição, estamos aqui. É Tá, isso. gente, ainda sobre o canal do YouTube, eu só quero falar para vocês que em menos de 24 horas, né, que nós colocamos o canal no ar, que o Lucas colocou em funcionamento. Obrigada, Lucas, por esse trabalho. E nós temos agora, estamos marcando 285 inscritos em menos de 48 horas. Né? Então, obrigada a todas as pessoas que já se inscreveram e vamos nos inscrever mais para a gente alcançar a nossa meta. O nosso objetivo é, na nossa última live do semestre, que vai ser na próxima quarta-feira, com o mestrando Kennedy, a gente já fazer essa transmissão pelo canal do YouTube. Tá? E também na outra quarta a gente traz mais novidades para você, porque nós vamos fechar o semestre, estamos nos planejando
para, a partir de agosto, dar continuidade nessas lives. Então, obrigada. Para quem não ouviu o que eu falei sobre a certificação, daqui a pouco nós vamos postar o link aí nos comentários e você vai poder confirmar a sua inscrição para receber a certificação. Tá? Muito obrigada. Cléo, agora é com você. Muito bem. Um abraço, doutora Lília. Obrigado, Selmo. Muito bem. Aí nós vamos adicionar a nossa colega Dulce. Enquanto isso, eu quero falar da nossa produção. O STED-BR tem uma produção, viu, pessoal? Que é capitaneado pela professora Lília, mas nós temos aí a participação efetiva, direta do Lucas. Muito obrigado ao Lucas, a Jandra nos comentários, a Leidiane na certificação, a Carol e a Bruna, né? São a nossa equipe de produção está conosco. Muito bem. Então, agora... Ok, pessoal. Então, nós vamos iniciar o trabalho sem a Dulce, porque realmente essas coisas acontecem, né? A internet não permitiu, né? Eu me lembrei aqui uns anos na Rádio Rural que a gente, numa transmissão do jogo, aí tinha sempre as coisas da sabotagem, né? Aí, o que foi que houve, rapaz? Sabotaram, que não deixava ninguém transmitir o jogo, tá certo? Muito bem, pessoal. Então é o seguinte, olha, a Pedagogia Histórico-Crítica e Educação do Campo é o 9º capítulo do livro do professor Demerval Saviani. Ele vem abordar uma temática extremamente atual e significativa para todos nós, né? No início do capítulo, e aliás, eu queria dizer o seguinte, que em toda a fala dele, ele demonstra o próprio método, né? O método do materialismo histórico, a prática social, a problematização, a instrumentação, a catarse e depois a prática social. E no início do capítulo 9, ao abordar a pedagogia histórico-crítico e a educação no campo, ele traz a concepção de homem e de educação. Bem, para o professor Demerval Saviani, o homem não é 100% natureza genética. Ele não é só fruto disso, né? Ele é 100% natureza e 100% cultura. E a sua cultura, a sua historicidade é que o torna homem, é que o torna indivíduo, é que o torna sujeito. Então, o homem não é dado à natureza. Ele é da natureza, mas essa natureza se revela na sua historicidade, né? Ao nascer, o indivíduo nasce no contexto histórico, cercado por todos os conhecimentos que nós temos, né? Construído pela sociedade, pela geografia, pela sociologia, pela matemática, pela química, pela física, pela religião, pela arte, pela cultura. Ele nasce nesse contexto. Só que o professor Demerval Saviani diz o seguinte: quando ele nasce nesse contexto, ele é o coetâneo, ele se identifica com a raça humana, mas aí ele precisa migrar de um estado de coetaneidade para a contemporaneidade. E nesse processo, nessa circularidade, nesse movimento de coetaneidade para a contemporaneidade, aí entra a questão da educação. Então nós já vimos que o homem, ele é fruto do processo histórico para a pedagogia histórico-crítico. E que a educação, portanto, ela é o ato de produzir, direta e indiretamente, esse indivíduo que ele é singular, com todas as suas especificidades particulares, mas elas compõem, né, uma coletividade, ou seja, o que ele chama de conjunto de homens. Então, através da educação, esse processo de coetâneo, ele ocorre ao ponto de chegar à contemporaneidade. Então, por exemplo, nós podemos dizer que nós somos contemporâneos a Sócrates, né, a Parmênides, né, ao Marx,
Porque esse processo de contemporaneidade é que faz com que nós nos reconheçamos como sujeitos. Nos reconheçamos como, não só como sujeitos, mas como sujeitos que atuam sobre essa realidade, compreendendo esse jogo da realidade, compreendendo toda a dinâmica que ocorre no processo, na prática social. Ela é fundamental. Então, como já vimos, o homem é natureza, mas essa natureza, ele se revela na sua história. E esse processo de se revelar na história é a função, é o trabalho da educação. A educação, portanto, é a concepção de trabalho, é ela que faz com que esse indivíduo, ele se torne contemporâneo. Muito bem, para a pedagogia histórico-crítico, e aqui, quando nós falamos nela, nós lembramos da questão da orientação teórico-metodológica que ela dará para a educação no campo, ela entende a educação, a pedagogia histórico-crítico, como uma atividade mediadora no interior da prática social. É na prática social, e aqui eu quero fazer uma analogia com o futebol, que o jogo da vida é praticado, né? É na prática social que esse indivíduo ele vai ser analisado. E a prática social para o Demerval Saviani, ela é o ponto de partida e o ponto de chegada da prática educativa. E depois, quando nós vermos daqui a pouco a comparação com as tendências tradicionais, com a tendência nova da educação, a pedagogia nova, aí nós vamos perceber bem essa diferença. Então, nessa direção, como seria um método voltado para a educação no campo? Seria um método que parta da prática social. Nessa prática social, o professor e o aluno, eles estão inseridos, ocupando, segundo Demerval Saviani, posições distintas. E é nesse contexto, é nesse retângulo de jogo que esse conflito ocorre, né? E que essa disputa ocorre de ler a realidade, de incentivar a realidade. Pois bem, nós poderíamos dizer que para a pedagogia tradicional, esse contexto ele é centrado no professor. Lembremos que nela o professor detém todo o saber. O professor, ele é quem conduz, é por ele que são criadas todas as coisas. Já para a pedagogia nova, a proposta é fazer com que esse aluno seja o protagonista. Aqui está a terceira via da proposta da pedagogia histórico-crítico para a educação do campo. Não é o professor, não é no aluno, mas é na prática social. A realidade do aluno e a realidade do professor serve de referencialidade para essa discussão. Sem essas realidades, não tem prática social, segundo a pedagogia histórico-crítico. Vejam bem, professor e aluno, nessa direção, eles estão na mesma ambiência. É a prática social, mas em ambientes diferentes, ou seja, em vivências diferentes, em realidades diferentes. E aqui, gente, o professor Demerval Saviani faz uma coisa que é bacana. Olha a função do professor no processo. Olha a importância do professor. Embora este professor, segundo ele, tenha uma visão sintética precária, mesmo assim é ele que mediará o processo para que o aluno que tem uma visão sincrética possa, na discussão, na problematização, buscar instrumentos teóricos e práticos para juntos solucionar, para que ele, discutindo, ele chegue à catarse que nós vamos caminhar para ela. Então, embora estando a mesma ambiência, que é a prática social, mas ambos estão em ambientes diferentes. Porque o professor tem uma visão sintética, ele já consegue compreender o jogo da vida, embora aqui a gente possa
discutir a questão da formação. Aí entra a função da universidade. A universidade que temos, a universidade que queremos, como ela está, não é no sentido de forma, mas como ela está produzindo esse professor que tem que ser capaz de ler essa realidade, que tem que ser capaz de compreender a sua função política na educação. E aí, ao ressignificar a sua própria prática, pensar sobre ela, ele também vai impulsionar, ele vai incentivar o aluno a também buscar, a também desejar, a também querer compreender a sua realidade, para que uma vez ressignifique, aí sim ele se torne contemporâneo. Olhe a importância e observe o ponto decisivo de todos nós pensarmos uma universidade, sobretudo a UFOPA, a Universidade Federal, que é decisiva para a formação desse profissional e desse cidadão na Amazônia Legal aqui nesse chão. Por isso que nós precisamos criar forças e mecanismos para não deixar a Universidade Federal, o ensino público de qualidade, ser destruído nesse projeto de aniquilação e destruição do ensino particular. É notória a intenção de se destruir a universidade para colocá-la nas mãos do mercado internacional. E isso é uma ação danosa e nós não podemos permitir. Por isso que o professor Saviani diz assim, é importante demais a formação desse professor para que uma vez ele compreenda, ele seja capaz de conduzir o processo. Bem, falando dessa visão sintética, o que ela seria? Ela seria essa capacidade de compreender, que é o primeiro ponto, diz o professor Demerval Saviani, mas a capacidade de articular que esse professor tem que ter para que uma vez compreendendo e articulando, ele perceba as determinações que caracterizam a sociedade atual. Qual é o jogo que está sendo praticado? De um lado, um poder dominante, a produção, um modelo de produção capital, né, hegemônico, destruidor, aniquilador, que não importa os fins, mas os meios, ele sejam todos, não interessa quem destrua, mas ele precisa desses meios para conseguir o que quer. Do outro lado, os que não podem. E aqui eu quero abrir um parêntese nessa discussão que nós estamos tendo sobre a educação no campo e perceber que essa política, sobretudo o que está na nova BNCC, ela é excludente, que é uma visão contrária da pedagogia histórico-crítico, porque é por superação e não por exclusão. É excludente porque aqueles que não têm condições ficam à margem. Nós acabamos de ter nessa tarde esse modelo, esse exemplo. O problema técnico, o problema da internet, né, não é uma internet de qualidade para quem são. Nós ainda falamos para poucos, mas a maioria das pessoas que sofrem esse processo de aniquilação estão fora desse sistema. Por quê? Porque não tem celular, mas não consegue ter a internet, uma internet de qualidade. Então a visão sintética, segundo o professor Demerval Saviani, é essa capacidade que o professor tem que ter de compreender, de articular, de perceber as determinações, de olhar o jogo que está sendo jogado e aí discutir, não impondo, mas fazendo, mediando, né? Aí é o Thompson, né? Mediando esse processo de comunicação que nós estamos vivendo hoje nessa era do avanço tecnológico e acelerado e revelado pela pandemia. E aqui eu queria abrir um parênteses e dizer o seguinte, olha, como a pandemia, que tem toda desgraça, tem uma graça, né? E aqui eu agora há pouco eu recebi uma mensagem que o Jorge Cohen, que é um jornalista aqui em Santarém, está na UTI, mas a gente vê que a pandemia, ela está revelando, ou tirando as máscaras, porque agora nós estamos usando máscaras, de algumas realidades que as pessoas então não percebiam. O jogo político, a força do capital econômico impondo não interessa, né? E aqui eu queria dizer o seguinte, nós que estamos na graduação e na pós-graduação na Universidade Federal, nós não somos vagabundos,
Não tem um bando de vagabundo, um bando de gente que não presta na universidade. Porque é esse imaginário que querem criar, né? E essas máscaras caindo, meu Deus do céu, como é que querem que voltemos ao trabalho, em que condições? Porque agora a moda é protocolo, né? Esse protocolo está fazendo com que a gente retorne ao trabalho. Por quê? Porque somos nós, os pobres, que temos a força da produção do capital desse país, né? E se nós estivermos parados, ninguém vai produzir nada para os ricos. Então essas determinações, é esse jogo que tem que ser compreendido, e que quando eu consigo ver isso, o professor chama isso de visão sintética. E a visão sincrética significa dizer o seguinte, que o aluno, ele é mais consequência, ele não consegue compreender esse jogo, e às vezes até nós internalizamos alguns modelos do modo de produção hegemônica e dominante, e vamos multiplicando, né? E vamos reproduzindo essa realidade nas nossas relações. Então, nesse jogo, não basta só ter informações. Aliás, o Nisbet, que é um jornalista americano, ele diz hoje que nós estamos cheios de informações com o avanço tecnológico. Mas essas informações, elas não estão produzindo conhecimento, né? Um conhecimento que nos liberte. Elas estão criando uma visão que depois o próprio Marx chamou de sociedade fetichizada, né? Um imaginário na nossa cabeça, e essa realidade ela acaba escondendo todo esse jogo. Então não basta ter essas informações, mas compreender essas relações, compreender as determinações, perceber como esse jogo se oculta nessas aparências dos fenômenos e como eles se manifestam empiricamente. A nossa percepção é decisivo, é determinante para a gente jogar esse jogo na prática social. Então, olha só, quando falamos de educação, quando falamos de concepção de homem, de sujeito, e como isso se expressa, como isso se manifesta na educação no campo. Nós sabemos que todas as condições que hoje vivem os que estão no campo, elas são determinadas pelas relações e pelo acúmulo de produção de conhecimento que a humanidade, sobretudo chegando até aqui, né, está produzindo para todos nós. Então a percepção da educação do campo, ela tem que ser entendida não como pensava a tendência tradicional, com o professor ensinando, ele detendo todo o poder, um processo de catequização, né, de robotização, de tornar esse aluno objeto, e aí vai na direção do Althusser para que a escola seja esse instrumento ideológico, mas ela tem que ser entendida na prática social global, né? Ou seja, nós temos um problema que é individual, que é geograficamente definido, o homem do campo, mas a gente tem que ser compreendido no mundo global. E a partir dessa compreensão, o professor Demerval Saviani, pessoal, faz uma viagem no modo de produção econômica, nas práticas culturais do mundo inteiro. Bacana, desde o início da Idade Antiga, né? Como é que se vivia na Idade Antiga, que depois a gente vai trazer um pouco disso, mas ele entra no processo histórico para que a gente compreenda no sentido macro como essa relação campo, cidade, educação, escola, como é que ela é construída e a serviço de quem ela está num determinado momento da história. Isso é muito bacana. Mas para também tecermos essa conversa, é importante que a educação do campo, que na educação do campo, que para a educação do campo, uma palavra ela tem que ser decisiva e ela é central: a terra. A terra, segundo o professor Demerval Saviani, ela é a essência da nossa existência. E quando ele busca a compreensão etimológica da palavra homo, né, no acusativo homine, derivado, portanto, na língua portuguesa, o homem, significa o quê? Que é o nascido da terra, é o terrestre.
é o habitante da terra, reforçado pelo Torrinho, também um outro autor que ele cita. Então, o que é o homem do campo? É aquele que brota da terra. Olha, até poético isso, né? O que é o homem do campo? É aquele nascido da terra, aquele que a terra tem o seu significado. Então, quando nós olhamos para o modo de relação política que está sendo estabelecida agora no governo do Bolsonaro, a gente vai perceber que esse homem está sendo tirado. E aí, nós vamos olhando a nossa história, como nos ajuda o professor Demerval Saviani, e aí a gente vai pensar na formação, por exemplo, das periferias, do êxodo rural. Toda essa vinda de pessoas para cá, e desde a época, por exemplo, da década de 70, e o professor Anselmo Colares com a professora Lília, eles discutem muito bem isso, né, no trabalho que eles apresentam para nós, de dizer o seguinte, que toda política pública pensada para o desenvolvimento da Amazônia, ela é uma política que pensa ou pensada a partir de quem manda, de quem pode, de quem tem um poder. E que tudo que foi prometido, novo céu, a nova terra, tudo isso, infelizmente, não aconteceu. E depois nós vamos lá para o finalzinho falar da experiência citada pelo professor Demerval Saviani do MST. Mas são ilusões, são realidades enganosas. Aqui, por exemplo, na Boa Esperança, em Santarém, nós temos essa realidade do homem que está já perdendo a sua terra para o agronegócio, porque agora ele não tem a fécula, e alguém de fora vem e diz: olha, tu trabalha para mim, eu tenho a fécula, tu vai ser meu trabalhador. Pessoal, eu fui sempre diretor no município de periferia. E quando eu fui diretor de uma escola aqui no bairro da Matinha, no início daquele período da soja, do desenvolvimento da soja aqui em Santarém, eu vivi essa realidade. As pessoas venderam sua terra e vieram se alocar ali na Matinha. De 1.500 pessoas, a Matinha passou a conviver, isso em 2002, de 4.500 famílias. Depois que acabou o dinheiro, meu amigo, os problemas de relação à violência tomou conta dessa realidade. Então esse direito da terra, ele é negado, ele é desumano, e o homem do campo, ele é expulsado do campo, enviado para a periferia da cidade, porque ele não serve, porque o campo está servindo agora nas mãos dos grandes grileiros, e aí nós estamos tendo o projeto de regulamentação da grilagem aqui na Amazônia. Portanto, o professor Demerval Saviani também busca o Alfredo Bossi para dizer o seguinte: o ser humano preso à terra e nela abrindo covas que o alimentam, também é covas que abrigam mortos. Essa realidade conflituosa, ela é presente nessa relação da educação do campo. Portanto, Marx, citado pelo professor Demerval Saviani, vai dizer o seguinte: olha, a terra em seu celeiro primitivo é também seu arsenal primitivo, de meios, de transformações, como por exemplo, a pedra que lança e lhe serve para moer, para prensar, para cortar. A própria terra é um meio de trabalho, mas para servir como tal na agricultura, pressupõe uma série de outros meios de trabalho e um desenvolvimento relativamente elevado da força de trabalho para que esse homem consiga viver, produzir. Por isso que o MST que falávamos anteriormente, ele tem essa dinâmica, né? Não é só a ocupação, mas também é o processo educativo, é o uso da tecnologia para produzir alimento saudável, para ressignificar esse modo, agora estamos chamando de agroecologia, que é uma saída, que é um projeto que vai de encontro a esse projeto dominador. Então, como eu lhes disse, esse desenvolvimento da humanidade, a partir da relação cidade-campo, ele se dá, e o professor Demerval Saviani, fazendo essa história fantástica, dizendo o seguinte: na Idade Antiga, os homens viviam
na cidade, mas viviam do campo, alimentados pelo campo. Na Idade Média, os homens passaram a viver do campo e no campo. Na Idade Moderna, os homens passaram a viver da cidade e na cidade. A própria história antiga clássica, já dizia Marx, é a história das cidades. Porém, de cidades baseadas na propriedade da terra e na agricultura, e onde, por exemplo, citada por ele a história asiática, ela se dava a cidade a partir das relações dos príncipes, né, que ocupavam os palácios, a partir da estrutura econômica. Assim se dava essa relação na Idade Antiga, segundo Marx. Na Idade Média, Marx ainda afirma o seguinte, sobretudo no período germânico, ele diz que começa no campo um cenário de uma história de conflito entre o homem do campo e entre o homem da cidade. E que essa história, ela se materializa, ou ela se revela forte ainda no período aqui da Idade Moderna, sobretudo com a questão da urbanização do campo, né, e a ruralização das cidades. Nós sabemos que esse problema, essa realidade, ela é gritante hoje na nossa realidade amazônica aqui, por exemplo, né? O homem do campo, ele está sendo pensado, ou ele pensa o campo com a cabeça da cidade, né? Então a gente chama esse processo de urbanização, né? A cidade parece que ela se transmuta para o campo. Então lhe é negada a educação, lhe é negado a capacidade de produzir, né, na agricultura familiar, e aí ele vem para cá porque é o sonho, né? É o grande sonho para ele, e isso modifica toda essa relação. Muito bem. Aqui eu quero mostrar agora, a partir de toda essa fala, quais os momentos que o professor Demerval Saviani, e aqui eu quero pedir a permissão de vocês, para pegar esses dois livros que são importantes. O 9º capítulo está sendo trabalhado aqui, né, da pedagogia histórico-crítico. Mas tem um, gente, que ele não tem como. Você lê, você larga e vem para cá, que é este aqui, ó. Escola e Democracia, porque aqui o professor Demerval Saviani, ele vai trabalhar os momentos intermediários que ele está chamando, né, para a prática social na educação no campo, que eu já vim demonstrando isso, a própria prática social, mas depois a problematização, a instrumentação e a catarse. Bem, na pedagogia tradicional, essa realidade, ela é trabalhada, como eu já lhes disse, apresentadas pelo professor. O professor detém todo o saber, ele é que apresenta. Na pedagogia nova, essa realidade ela fica um pouco conflituosa, né? E ela interrompe as atividades dos alunos, que é a chamada, o protagonismo, né? Agora o aluno é que tem que assumir as questões. Mas veja bem, quando nós discutimos lá atrás a ideia da visão sintética, a visão sincrética, de que o professor é o mediador, isso vem agora aparecer aqui na pedagogia histórico-crítico como decisivo para a problematização, que é a segunda parte do método, e é o ato de detectar as questões que precisam ser resolvidas no âmbito da prática social. E não só detectar, como eu já lhes disse, compreender esse jogo, mas perceber como a educação poderá encaminhar as soluções. Então é refletido não de algo que está fora, mas é refletido a partir da realidade desse aluno e desse professor. E aqui eu queria chamar a atenção de uma coisa. A escola que temos hoje, vocês não acham que tem cara de cursinho? Não é? Porque me parece que nós estamos trabalhando só para aprovar os alunos. Veja, com a questão da mercantilização da economia na educação, a educação de qualidade agora é sinônimo de meta. Nós temos que aprovar.
E aqui eu quero lembrar lá atrás, quando nós tivemos o Instituto Ayrton Senna, que queria vender do Brasil afora a chamada Escola Campeã. E aí nós começamos a provar gente de qualquer jeito, empurra, não interessa, nós temos que bater a meta. E os números, por si só, vocês sabem. O scout, a estatística por si só, meu amigo, ela tem que ter esse trabalho com a realidade. Então me parece que as nossas escolas hoje, elas estão muito mais instrumentalizadas a transformarem-se na visão do mercado em cursinho, né? Só falta a gente colocar agora conjunto, bandinha e tudo mais, e live, como estão fazendo, né? Os pais estão malucos nas escolas particulares, e alguns de vocês estão doidos também, porque vocês estão recebendo aulas, né? A escola do meu filho é boa, porque olha, professora, que é engraçado, sobretudo quando trabalha no estado, no município, na escola particular. Eu digo, mas a fulana, ela nunca cantou na escola particular, como agora ela no colégio, ela está trabalhando na escola particular, ela canta, ela toca, ela vira o diacho para atender o mercado, e lá onde ela é concursada, ela empurra com barriga. Olha a que ponto nós chegamos. Então, essa capacidade de buscar as questões, de analisar esse jogo, de compreender essa prática, discutindo, não por exclusão, mas por superação, mostrando ponto de vista diferente. E aqui, puxa vida, olha, eu tô pavo, sabe, de participar dessa turma de 2020, porque eu estou dizendo, professora Lília, como alegre e feliz eu estou, sobretudo nessa aproximação com o professor Anselmo, mas pelo empenho da turma. Nessa dificuldade, a gente tentar compreender, a gente sabe, e ajudar um ao outro, dizer, poxa gente, esse trabalho não é meu, é nosso, o êxito seu é êxito meu, né? Não tem essa coisa, quer dizer, nós chegaremos juntos, isso é muito legal. E essa maneira de compreender esse jogo, por isso que eu acho que nós temos que enaltecer sim, nós temos que valorizar sim, e nós temos que dar, sabe, crédito a quem merece. Nós temos gente boa aqui na nossa região. A Universidade Federal do Oeste do Pará, ela tem sim bons professores. Nós precisamos incentivar cada vez mais para que a gente se aproprie do chão, falando de nós mesmos. Então, essa relação, essa problematização, essas questões, elas vêm a partir dessa relação da prática social. E aí o professor vai lançar mão do terceiro momento, que está lá na Escola e Democracia, na página 72, que é a instrumentação. O que são os instrumentos? São os arcabouços teóricos e práticos necessários para o equacionamento dos problemas detectados na prática social. Olhem, aqui eu quero abrir um parêntese e contar só um trecho da minha história. Eu já estou com 53, né? Quando eu entrei na educação básica, eu fiquei 2 anos sem saber ler e escrever. E a professora entrou na sala da diretora e disse para a diretora, olha, ou eu ou o Raimundo, porque ele é uma bênção. Ela queria dizer que eu era endemoniado, né? Porque olha o que eu fazia, eu puxava o cabelo das meninas, furava o braço dos meninos, corria em cima da carteira, porque a professora sentava olhando aquela revistinha de Avon, né? E não ensinava. No final, a escola me diagnosticou com déficit cognitivo. Viu, Eli, professor Eli? Eu fui diagnosticado com déficit cognitivo. Olha só a escola se arvorando, e professores recém-formados na Universidade Federal. Meu Deus do céu. E aí eu fui levado, nunca me esqueço disso, pessoal, fui levado para a escola, uma escola que tem aqui, que eu fui fazer o teste do QI. Depois que eu fiz o teste de QI, a equipe que veio de Belém disse para a mamãe, semi-analfabeta, que eu não tinha déficit cognitivo. Deixa eu olhar aqui, Senilda. Então a mamãe percebeu que quem tinha déficit cognitivo era a diretora da escola, que quem tinha déficit cognitivo era a supervisora da escola,
que quem tinha déficit cognitivo era a professora, que já estava grávida, senhora, como eu costumo dizer, já estava do meio-dia para tarde, né? Olha essa realidade. Então a mamãe, mesmo sendo analfabeta, compreendeu que aquela escola não era boa para mim. E ela interveio, me tirou daquela escola e me matriculou numa escola, professor Anselmo, Escola Luiz Gonzaga. E no dia 21 de junho eu me lembrei da professora Helena Bezerra, com aquele cabelo roxinho, nós desfilávamos na Barão. Ali, meu Deus, eu aprendi a decodificar o famoso signo linguístico, né? Então esse jogo, essa história, ela revela muito em muitos Raimundos por aí. Quem sabe até alguns passaram por a mão de alguns de vocês. E que a gente não conseguiu ter essa capacidade provocada pelo professor Demerval Saviani de olhar essa realidade, de perceber o que estamos fazendo, e que nem sempre o título que temos revela a capacidade de saber o que estamos fazendo, né? E essas relações, elas são decisivas para a gente compreender esse segundo momento, né, que é essa instrumentação. Proporcionar, então, a partir desses conhecimentos teóricos, a partir dessa realidade prática, fazer com que a gente consiga detectar qual é o problema e consiga trazer solução, e consiga se empoderar, consiga se posicionar, consiga ressignificar nossa história. Por que não, né? Então, minha gente, aí o professor Demerval Saviani, ele vai para um momento significativo de dizer o seguinte: na pedagogia tradicional, a forma de entender esse processo ela é chamada de generalização. Na pedagogia nova, foi chamado de hipótese. Mas o que eu quero revelar agora é que na pedagogia histórico-crítico, esse quarto momento é a catarse. É quando a gente descobre, entende a partir da prática social, que nós sabemos a verdade, que nós compreendemos o jogo, que somos capazes de ir além desse imaginário, que temos coragem de dar o passo e tomar uma decisão para mudar essa vida, a nossa realidade, a nossa história, né? Mas aí eu quero aproveitar e dizer o seguinte: a Ivanilda diz: não precisamos apenas de professores capacitados, mas também comprometidos com a educação. E tu tem razão, porque tem muitos colegas que fazem da educação da sala de aula bico, e esse exemplo eu dei lá atrás. Porque na escola particular não faz direitinho, e na escola pública falta, vive colocando atestado, já matou pai, mãe, cunhado, primo, diabo, inventa enxaqueca, agora tem, tudo está agora na onda da doença somatizada, né? Todo mundo, olha, pelo amor de Deus, eu não vou, porque tu sabe, hoje eu amanheci com uma enxaqueca, não sei o quê, mas não falta no seu trabalho particular. Muito bem dito, muito bem lembrado, Ivanildo. Bem, então a pedagogia histórico-crítico citada pelo professor Demerval Saviani, ele vai dizer o seguinte: a catarse, portanto, numa visão gramsciana, é a elaboração superior da estrutura que nós temos da consciência dos homens. É o ponto culminante do processo pedagógico. Tudo o que for feito, desde a prática social, da problematização, os meios teóricos, os meios práticos, devem conduzir para esse momento. Catarse, né? Descoberta, empoderamento. E aí o que vai acontecer agora? Meu Deus, isso é decisivo para nós. Olha como eu fiquei arrepiado. Trata-se da efetiva incorporação desses instrumentos culturais, transformados agora em elemento ativo de transformação social pelo professor e pelo aluno. Meu Deus do céu, nós somos aprendentes, diz o Hugo Asma, né? Seres aprendentes. E a cada momento, quando nós chegamos nessa parte, poxa, nós descobrimos uma nova realidade e percebemos que não somos mais objetos, nós não somos mais marionetes, mas nós somos, né, o sujeito ontológico, capaz, como diria Paulo Freire, mas capaz de saber
reexistir, que é a palavra agora da turma da geografia, né? Reexistir a esse poder dominante. Agora, a prática, o jogo vai ser, vai ser diferente. E aqui aí ele diz o seguinte: a catarse é essa descoberta, é esse empoderamento, né? Infelizmente, o Adelson também está dizendo, muitos servidores públicos não levam a sério o trabalho, é verdade, sim. Tem muita gente, desculpe a minha sinceridade, lá vai com a minha língua, gente, funcionários que são sem vergonha. Embora nós não podemos julgar esses sem vergonha por aqueles que têm comprometimento, como esse governo, né, quer fazer, tá certo? Muito bem. Dito isto, nós vamos para a nossa conclusão, porque deixa eu só ver aqui, meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Para concluir, o professor Demerval Saviani diz o seguinte, ele trouxe aqui, gente, o exemplo do MST, que é aquilo que eu falei, é um momento de agroecologia, de um modo de viver da terra, para a terra, com a terra, para a ressignificação dessa história. Eles estão produzindo alimentos saudáveis, eles estão construindo conhecimentos eficazes e eficientes, capazes de ir na contramão. É por isso que as coisas que o MST estão fazendo nesse país não é mostrado em nenhum canal de televisão aberta, porque nós não temos, né, o professor Anselmo vai lembrar disso bem, nós não temos uma liberdade de imprensa, mas de empresas, que são famílias que comandam as empresas e outra parte as igrejas, e aí a gente vive nessa esculhambação, tá certo? Então ele vai dizer o seguinte, olha, para ir para o final. Essa experiência, diz o professor Demerval Saviani, do MST, ela surge com experiências de pequenos camponeses, de pequenos proprietários de terra, que estão tendo essa capacidade de compreender e de recomeçar a vida a partir de uma ética. E aqui que ele quer dizer que a missão da pedagogia histórico-crítica é contribuir para essa sociedade mais equitativa, mais libertadora, onde todos, sem exclusão, mas, né, como pensamos, têm direito à voz e à vez. Olha, minha gente, eu quero agradecer, né? Tivemos vários problemas, o Adelson disse, professor Cláudio Neves, parabéns pela beleza da apresentação. Eu também estou pávulo com vocês, e olha que a gente sempre tem que pensar no plano B, porque a internet excluiu a Dulce, que ela tinha uma fala pai d'égua para fazer para a gente. Mas eu queria dizer o seguinte, leiam este livrinho, quem leu, releia de novo, sabe, o professor Anselmo aqui, olha, Anselmo, tu não tem noção o quanto tu vive nesse espaço, né? Tu, não só tu, a professora Lília, o Lucas, enfim, eu tenho muitas coisas que às vezes eu estou aqui, eu vou pensando, mas leia e relê esse livro. De novo, né? Lê o livro do professor Demerval Saviani, e eu não posso deixa eu me levantar aqui para pegar o lá atrás, que eu me lembrei da Lenise, a gente tem que retomar essa leitura, e do autoritarismo, que é o teu livro, Anselmo, que eu me esqueci do nome, que não veio, mas ele está por aqui, ele está conosco, tá certo? Então eu quero agradecer e dizer assim, vou devolver a palavra então para o professor Anselmo, que nós já passamos, já é 5:04, e daqui a pouco nós vamos fazer aquela fogueira para a gente tomar aquele tarubá e o mingau de banana, viu, Anselmo? Espera aí que agora, né, para te acha o livrinho do Anselmo para mim. Acho que ele está por aqui. Espera aí. Agora, Lília, tá, vamos lá, adicionar a Lília. Pronto. Estamos adicionando a Lília. Olá, Cléber. Obrigada pela exposição. Né? A Dulce vai ficar para o próximo semestre, viu? É verdade. Não tem problema. Então tá bom, como nós anunciamos no início, agora é a hora do retorno para fazer aquelas considerações finais, algumas observações complementares. Já inicialmente agradecendo aí ao Cléo, né, pela exposição, por compartilhar conosco
o aprendizado que teve com a leitura, que esse é o propósito, né? Essa quarta consciência é um momento para os nossos integrantes do grupo compartilharem aquilo que vão aprendendo, né? Já que o STED-BR é um grupo de estudos e pesquisas, né? Então, assim como a gente faz as nossas pesquisas individuais e coletivas, nós também temos os estudos. Nesse momento, o Quarta Consciência é muito mais um momento dos nossos estudos, né? De compartilhamento de aprendizados. Assim como também a gente pode usar o Quarta Consciência para fazer a exposição dos resultados das nossas pesquisas, né? Mas, por enquanto, é o resultado das nossas leituras deste livro, né? Já foi aí mostrado que nesse período, esse ano, o STED-BR está no Quarta Consciência trabalhando com o livro Pedagogia Histórico-Crítica, 40º ano. Uma referência a essa construção coletiva que vem ocorrendo já há 4 décadas. Bom, então, algumas observações gerais. Já foi muito bem apontado aí pelo Cléo, e eu também, há pouco eu estava fazendo uns comentários escritos aí, fazendo essa distinção aqui com base no texto, da questão da natureza humana, né? Que é muito comum a gente ouvir as pessoas falarem dessa tal natureza humana. E aqui o professor Saviani, mas também tem muitos outros estudiosos que nos chamam a atenção sobre esse aspecto, né? Se de fato há uma natureza humana, porque nós somos essa combinação, né, de física, biológica e cultural. Portanto, não há que se dizer que tem uma natureza humana, ou pelo menos não pode existir só uma natureza humana, porque tem esse lado cultural muito intenso, muito forte. Nós estamos imersos, todos nós estamos imersos em uma cultura, seja qual for essa cultura, com as suas variações, né, com tudo o que isso significa de acumulado histórico, de conhecimentos, de transmissão desses conhecimentos, de produção de novos conhecimentos. Portanto, o ser humano é um ser físico, biológico, social, cultural, histórico. E nesse movimento todo, a educação é fundamental. A educação entendida enquanto formação. A educação entendida como sendo aquilo que assegura com que os conhecimentos necessários para a existência humana possam ser difundidos, possam ser socializados. E também nesse sentido, o conhecimento ele se acumula e ele se reelabora. Consequentemente, nós não podemos ficar passivos aceitando qualquer ideia de retroceder, qualquer ideia de retrocesso. Aquelas pessoas saudosistas que ficam querendo que nós sejamos hoje como nós éramos há alguns anos atrás, há algumas décadas, há centenas de anos atrás, isso não faz sentido, né? Não adianta. Uma família hoje não tem como, se ela fizer isso, ela pode até tentar fazer, ela pode até conseguir fazer, mas vai ser uma aberração uma família hoje criar os filhos como fomos criados pelos nossos pais, ou os nossos pais foram criados pelos avós dele, na base da violência, muitas vezes, né? Aquela criação que muitas vezes que era extremamente rigorosa, né? Em que bastava um olhar. Eu me lembro que tem essas histórias que circulam na minha família, com certeza nas famílias de vocês. Bastava que meu pai olhasse, aí a pessoa já ficava paralisada, né? Aquilo funcionou, aquilo pode ter sido bom em uma outra época. Não é mais condizente com a época em que nós estamos vivendo. Então, qualquer pessoa que queira um retorno disso, ela está completamente equivocada. Ela não é contemporânea do seu tempo. Ela pode até ser coetânea com os que pensam assim, que infelizmente tem, né? Não são poucos.
A gente está vendo que está numa sociedade, principalmente no Brasil, onde essa visão autoritária, onde essa visão retrógrada, atrasada, de não aceitar as diferenças, né? de não querer compreender, de não respeitar as pessoas como elas são, né? Levam a inúmeros problemas de relacionamento, a inúmeros problemas de natureza social e política. Então, a compreensão da educação, nós temos que levar em conta esse conjunto de situações, né? E é por isso que a pedagogia histórico-crítica, ela é uma pedagogia contra-hegemônica. Ela é uma pedagogia que vai na contramão da pedagogia tradicional, ela vai na contramão da própria escola nova e de muitas outras concepções pedagógicas que se mostram até avançadas, mas que muitas vezes o avanço se limita nas técnicas, o avanço se limita na metodologia, o avanço se limita no fazer educacional, enquanto que a pedagogia histórico-crítica, o que ela propõe de avanço é uma proposição que engloba teoria e prática. É uma compreensão de avanço que diz respeito a um projeto de sociedade, né? Então, é nesse sentido, olha, a colega Dinair Leal da Hora, esse nome é muito bacana, né? Que é da Hora, está aqui dizendo oi, eu também aproveito para dizer oi para ela, é a coordenadora do nosso doutorado em rede, que reúne várias universidades aqui do norte da Amazônia, né? Aqui do norte do país, da Amazônia. Minha colega Azilde, né? De outros tempos. Poxa, é pena que não dá para a gente felicitar todo mundo, né? Eu dei essa pausa aqui rapidamente porque eu suspendi o olhar aqui, eu vi esses nomes. Mas eu vou prosseguir, portanto, fazendo esse fecho aqui deste capítulo que foi trabalhado hoje, que é a pedagogia histórico-crítica na educação do campo. É importante nós, aqui, voltando ao texto escrito pelo professor Saviani, falarmos que o ponto de partida da pedagogia histórico-crítica ela não é a preparação dos alunos, como se dá na pedagogia tradicional, né? O professor chega ali na sala de aula como sendo o conhecedor absoluto e o aluno não tem nada. Não é à toa que esse nome, essa palavra aluno, né? Não, luno, de luz, né? E antigamente também esse professor era chamado de lente. Então, de um lado você tem o lente e do outro lado você tem o que não tem luz, né? Então, essa relação não poderia dar outra coisa, né? É o que tem o domínio e o que é vazio. E sobre esse vazio vai ser colocado aquilo que alguém escolheu para ser colocado, né? Em termos de conhecimento. E, geralmente, esse conhecimento que vai ser colocado nesse vazio é um conhecimento que interessa a quem está na posição de domínio, né? Claro que, para a maioria da população, esses que estão no domínio não vão querer que essa maioria da população perceba que são dominados. Não vai querer que essa maioria se liberte. Pelo contrário, vai querer a manutenção da sociedade desigual, injusta, nessa divisão de classes sociais que leva a problemas seríssimos, como é o caso de, no Brasil, nós sermos o penúltimo do mundo na questão da distribuição de renda, né? Que é mais agravante ainda, né? Além do agravante do modo de produção capitalista, que por si só já tem essa característica, mas no nosso caso, o grande problema não é só o fato de sermos um país capitalista, é o fato dessa brutal desigualdade na distribuição de rendas, né, que faz com que
pouco mais do que uma centena de famílias, ela detém praticamente 90% de todo o produto interno bruto do país, de toda a riqueza do país, né? E 10% do resto da riqueza fica, então, para 90% dos demais. E se a gente separar aí a classe média alta, a classe média, e fazendo essa estratificação por classe, para a maioria da população brasileira, para o grosso da população brasileira, essa pobreza que vive abaixo da linha de miséria, né? Quer dizer, então, é uma calamidade total e que, num momento como esse que nós estamos vivendo, de pandemia, isso se amplifica, né? Isso é mais catastrófico ainda. Por isso que as consequências aqui estão sendo terríveis. Mas voltando aqui ao texto, portanto, o professor, dentro da visão da pedagogia histórico-crítica, ele não é alguém que chega na sala de aula para fazer essa preparação nos moldes da pedagogia tradicional. E também ele não é alguém que chega na sala de aula e vai trabalhar atividades, aqueles trabalho dirigido, trabalhos em grupo, né? Fazer aquelas coisas que a pedagogia nova trouxe, que são até interessantes, que são bacanas, que movimenta, que dá uma dinâmica, mas que muitas vezes são esvaziadas de um sentido, né? Está fazendo aquilo ali, os alunos gostam, está todo mundo interagindo, mas qual é a consequência político, prático disso? Às vezes nenhuma. Não tem um objetivo de transformação da realidade, de compreensão e transformação da realidade. Portanto, é uma prática que não chega ao patamar de uma praxis, né? Porque é quase que a prática pela prática. A praxis que nós desejamos é uma articulação entre a prática e a teoria com uma finalidade transformadora, né? Então, essa é a perspectiva da pedagogia histórico-crítica, que parte da realidade concreta. Realidade esta que o professor vive, realidade esta que os estudantes vivem, que as famílias desses estudantes vivem. A diferença é que o professor, pela formação, pela vivência, né, até mesmo pela idade, o professor talvez esteja um pouco mais à frente dos alunos em termos de compreender essa realidade. E é a partir daí, então, que ele vai trabalhar para elevar o nível de compreensão, né, do conjunto, né, elevar o nível de compreensão para produzir ali, para chegar na catarse, né, que é aquela palavra aqui usada pelo professor Saviani. Eu queria também destacar, a partir da leitura do texto, que a escola da qual nós participamos, a escola que é o nosso objeto de estudo, o nosso local de trabalho, e que se tornou, né, na sociedade, desde a modernidade, desde o advento da modernidade, a escola se tornou o locus, se tornou o ponto de referência da educação. Ao ponto de, como diz o professor Saviani, ao ponto de muitas vezes se confundir educação com escola. E se achar que uma pessoa ela é educada quando ela passou pela escola. Que às vezes isso não é muito verdadeiro, né? Quando a gente trabalha com um conceito ampliado de educação, a gente verifica que tem muitas pessoas super educadas que não tiveram oportunidade de estudar. E tem outras muito escolarizadas, mas que não alcançam o patamar de educação como podemos também entender essa palavra. Mas é consequência de que, desde o advento da modernidade, desde os tempos da modernidade, a escola ela atingiu esse patamar, né? E isso, portanto, tem essas consequências. Mas vamos olhar pelo lado bacana disso, né? Da escola ser a referência de educação, né? Isso é bom quando a gente trabalha para que a escola realmente se torne esse locus educativo, de formação das pessoas, né?
é por isso que a contra-hegemonia, que a gente diz, já que a pedagogia histórica crítica ela é contra-hegemônica, porque ela vai no sentido de fazer com que a escola seja o que ela tem que ser. Nós não podemos nos conformar de que a escola seja um local de deformação. Nós não podemos nos conformar que a escola seja um local de formação para a subserviência, que seja um local de formação para a aceitação passiva e pacífica de tudo. Nós não podemos nos conformar que agora a escola ela trabalhe essa ideia do protagonismo juvenil, né, como foi aqui colocado, mas esse protagonismo sem uma intencionalidade, né? Esse protagonismo apenas de dar vazão às vontades da juventude, mas sem uma orientação, sem uma coordenação, sem um direcionamento. Nós não podemos nos conformar que a escola seja um local onde as pessoas aprendam, como hoje está colocado aí na BNCC, em toda essa parafernália das novidades, que a escola seja um local do aprendizado das emoções, né? E com isso... Pode pedir desculpa. Ok, professor. Ok, a gente pede desculpas. Hoje está sendo o dia das entradas. Da sabotagem. Dia das sabotagens, mas tem uma parte dessa sabotagem que é nossa. Eu me lembrei do Almir Caderaro, que colocou o prego lá na mangueira para não tremer. Mas isso tem a ver também. Isso tem a ver também com esses sistemas. É por isso que no começo dessa transmissão, quando a professora Lília pediu para falar de uma novidade, nós observamos que estamos pedindo a todos os que participam do nosso grupo, do STED-BR e da relação que já se ampliou, nós estamos pedindo, fazendo uma campanha para que nós possamos chegar nas 1000 inscrições, né? Estamos divulgando o link, o endereço da nossa conta, acho que é assim que chama, lá no YouTube, para que a gente possa fazer as transmissões pelo YouTube. E quando tem 1000 inscritos, aí essa transmissão ela já tem uma outra característica, né? Ela se torna ao vivo, né? Então vamos ajudar aí para a gente poder fazer o nosso trabalho educacional da forma como nós estamos fazendo, né? Vamos precisar do apoio de todo mundo aí para aumentar as inscrições. Olha, o Lucas está dizendo que já temos nesse momento 328 28, legal. Vamos continuar na nossa campanha para ver se a próxima live a gente já faz pelo YouTube de forma direta, que parece que é mais acessível, né? Tá aí, o canal é STED-BR UFOPA. Canal oficial, né? Agora, quem já era inscrito no STED-BR, mas precisa se inscrever nesse novo. Aquele lá ele fica em stand-by e a gente vai passar a usar esse novo para essas atividades. Bom, mas como eu estava me referindo, a escola, quando ela se amplia, né? quando ela se expande, que a partir da Revolução Industrial, né? No início dos tempos modernos, ela nasce no meio urbano, né? Ela herda um pouco das escolas das catedrais da Idade Média, né? Na Idade Média nós tivemos basicamente 2 tipos de escolas no mundo ocidental, que são os mosteiros e as catedrais. Os mosteiros, uma coisa mais reservada, né? Uma vida mais contemplativa, e nas catedrais já nós temos uma escola ligada com a burguesia, né? Principalmente para o aprendizado das atividades de comércio, né? Da contabilidade e várias outras das profissões que se aprimoraram posteriormente. Mas com a Revolução Industrial, portanto, com as chamadas revoluções burguesas, com a chegada da burguesia ao poder, aí que a escola se instala de forma mais ampla
e ela se instala nas cidades, né? Então, as escolas nascem nas cidades, no meio urbano. E até hoje ela tem muito dessa característica. Daí a dificuldade que a gente tem com relação às escolas do campo, que é objeto da nossa reflexão aqui hoje, né? Do nosso estudo hoje, né? Se, de um modo geral, com as pedagogias tradicionais, com as pedagogias clássicas, sempre foi um problema, como pensar a escola no campo, né? Como realizar a educação na escola do campo, continua sendo, né? E na proposta contra-hegemônica da pedagogia histórico-crítica, claro que é também muito desafiador pensar essa escola no campo. Até porque o professor Saviani cita aqui nesse texto, e outros estudiosos também remetem para o passado, e eu chamo a atenção de que não é apenas uma coisa do passado, é uma mentalidade que ainda está circulando em nosso meio. Mas aqui ele remete ao Mandeville, e o Mandeville diz assim, ele queria acabar com as chamadas escolas para pobre, as escolas de caridade, lá na Inglaterra. E ele dizia no argumento dele, olha só, quanto mais saiba do mundo e das coisas alheias a seu trabalho ou emprego, um pastor, um lavrador ou qualquer outro camponês, mais difícil lhe será suportar as fadigas e penalidades de seu ofício com alegria e satisfação. Olha o argumento usado. Hoje, pode ser que algumas pessoas façam uma maquiagem, não diga exatamente assim, mas no fundo isso também está presente, circula. Quer dizer, eu já ouvi de pessoas dizendo assim, para que esses meninos aqui, lá da área rural, às vezes até nem precisa ser do campo, às vezes uma escola de periferia, para que esse menino estudar isso? Né? Para que estudar Basta tanto? fazer o curso do Minerva, aquele, né, que tinha. Estão botando coisa na cabeça dele, ele não vai mais ser feliz, né? Porque, olha aqui, já lá, há algumas centenas de anos atrás, essa observação aqui, né? Que se ele tomar conhecimento dessas coisas, ele não vai mais suportar as fadigas e as penalidades de seu ofício com alegria e satisfação. Aqui no Brasil, Ribeiro Sanches, ele se perguntou, está escrito isso, se perguntou assim, que filho de pastor quereria ter aquele ofício de seu pai se à idade de 12 anos soubesse ler e escrever? E esse mesmo autor, Ribeiro Sanches, diz ainda, o rapaz de 12 ou 15 anos que chegou a saber escrever uma carta não quererá ganhar a sua vida a trazer uma ovelha cansada às costas, a roçar desde pela manhã até a noite, nem a cavar. Olha, tem muita gente que eu sei, eu ouço, e acho que vocês também, que faz uma crítica violenta ao Bolsa Família, a todas essas políticas que nos últimos anos visaram aliviar o sofrimento das pessoas. E dizem que agora o pessoal não quer mais nada com o trabalho. Depois dessa tal da Bolsa Família, ninguém mais quer fazer uma farinha, ninguém quer fazer aquilo. Mas aí a gente se pergunta assim, poxa, mas você quer que as pessoas continuem com essas atividades brutais, como ainda acontece na nossa região, que ainda se faz farinha aqui, em grande parte, da mesma forma que se fazia 500 anos atrás? Você precisa da escolarização, você precisa da modernização. Essas pessoas têm o direito de ter avanços, né? Ela tem que fazer com o uso das tecnologias, das ferramentas, né? De tudo aquilo que lhe poupe esse trabalho brutal, esse trabalho violento, né? É o aprimoramento. Agora, você não querer isso, você não querer que tenha políticas públicas para melhoria das condições de vida, é uma mentalidade muito tacanha, né? Uma mentalidade, de fato, extremamente, eu chamaria até de cruel com relação a isso. E ainda, um dado trazido aqui pelo professor Saviani, no texto que a gente está estudando,
ele faz referência ao fato de que no Brasil, entre os anos de 2013 e 2011, né, houve o fechamento de mais de 24 mil escolas do campo. Agora a gente vai ter isso de novo, né? Se já não estiver tendo, eu não sou estudioso, Bem né, acelerado. dessa temática, mas eu sei que está acontecendo muito. Essa é a denúncia, professor, inclusive do MST agora, né? Sim. Esse fechamento dessas escolas. Né? Quer dizer, aquilo que o senhor está falando. Sem contar os disfarces, né? Na criação de escolas nucleadas, escolas polo, né? São vários disfarces que tem para reduzir a quantidade sobre o argumento. Às vezes usam um argumento pedagógico, mas a gente sabe que o argumento é econômico. Né? É econômico. A multisseriação é horrível nesse sentido, né? Sim, mas nesse caso, Cléo e quem nos ouve, e o professor Salomão Age, que é um especialista nesses estudos aqui de escola do campo na Amazônia, ele tem textos onde ele diz que é muito melhor uma escola seriada do que sem escola. Com tudo que isso já tem de estudos que mostram as suas deficiências, mas é muito melhor uma escola seriada do que a ausência da escola, do que essas escolas nucleadas ou polos, que você agrupa tudo numa só e faz com que essas crianças tenham que se deslocar distâncias enormes, né, sem as condições para esse deslocamento. Enfim, ele mostra a precariedade. Né? Não é uma defesa da escola multisseriada, mas é mostrar que se a escola multisseriada já era problemática, já era ruim, esses outros tipos, esses outros arranjos ainda são piores. Mas então, continuando a observação que eu vinha aqui praticando, a pedagogia histórico-crítica, por ela ser contra-hegemônica, ela vai na direção de fazer a crítica ao modo de produção capitalista e a tudo aquilo que diz respeito a esse modo de produção, né? Inclusive a escola capitalista, né? Faz-se a crítica também à escola capitalista. E que isso passa, portanto, pela compreensão de sociedade, pela compreensão de Estado, né, em que a gente vive, para que a gente poder, então, se posicionar de uma maneira a propor, a ter a utopia, a ter o sonho, a ter o desejo, né, de lutar por uma sociedade que seja qualitativamente superior, melhor do que essa que nós estamos. Eu não vou falar em nome de sociedade, mas uma sociedade que seja justa, que seja equitativa, né, que seja melhor do que essa situação na qual nós vivemos hoje. Né? A nossa esperança, inclusive, é que a pandemia ajude, né, dê um empurrãozinho lá, provoque a reflexão. Né? Mas isso também a gente não tem garantia nenhuma, né? Porque pode ser também tudo na vida tem as contradições. A contradição está correndo aí por dentro. Né? Esse momento ruim pode desabrochar numa coisa melhor, mas também pode, como em tudo, pode ter retrocessos. Né? Das pessoas saírem da pandemia afoitas para querer tirar a forra do que perdeu. Né? E digo isso com relação a empresários inescrupulosos, comerciantes inescrupulosos, ou qualquer profissional também inescrupuloso que vai querer, depois desse momento, assim como nós teríamos um comerciante querendo ganhar o que ele deixou de ganhar, nós poderíamos ter um profissional de qualquer área também querendo fazer coisas, né, para recuperar, digamos, esse tempo que perdeu, recuperar o atraso, recuperar o que ele considera perda. Por outro lado, aqueles que conseguirem enxergar que teve coisas que a gente ganhou, né? Tem muitos gestos de solidariedade aconteceram aí nesse meio tempo, muita gente se ajudando, né? Mutuamente, muitas formas novas de realizar atividades. Então, se isso for visto dessa maneira e isso tiver prosseguimento, então nós temos chance de ter uma sociedade melhor.
Finalizando, eu queria observar, com base aqui no texto, de que, como já dito, é importante na pedagogia histórico-crítica que o professor ele trabalhe a realidade, ele problematize a realidade a partir do quadro em que se desenvolve a prática social, a sua prática social, a prática social dos estudantes, a prática social daquela comunidade na qual ele está trabalhando, né? Então, é esse quadro em que se desenvolve a prática social que tem que ser observado. E no caso da educação do campo, é o quadro da prática social do campo. Em campo, aqui na Amazônia, ele não é uma coisa única, né? Na Amazônia, o campo ele implica nas áreas rurais de terra firme, aqui do Planalto, e implica nas áreas rurais de várzea, né? Que são muito distintas, né? Tem muitas diferenças, que também tem diferenças para as áreas ribeirinhas que não são várzea, né? Porque tem uma beira de rio que não é várzea. E aí, naquele lugar, é um modo de vida. Tem as partes aí do Planalto completamente secas, né? Que é outro modo de vida, outras formas de organizar a existência humana. E a gente sabe que a educação, que tudo tem a ver com a forma como a vida se organiza, como se dá o trabalho, né? E na várzea é muito diferente. Então, na perspectiva da pedagogia histórico-crítica, o professor precisa ter clareza desse quadro da prática social como ponto de partida. E que isso é condição para que ele possa, pelo trabalho que realiza, chegar, né, juntamente com os estudantes, né, à compreensão geral desse quadro e a proposição de transformações, né, porque é a compreensão das características gerais que marcam o contexto da prática social que pode gerar novas soluções, né, melhorias, né, para condição de vida, para a qualidade de vida, para o fazer e para o usufruto daquilo que faz. Porque também não adianta uma escola que ela pense só em melhorar a produção e essa produção só para ficar concentrada novamente nas mãos daquelas poucas famílias que detêm todo o dinheiro, não faz sentido. Né? Faz sentido que a escola trabalhe para melhorar a produção e que essa produção se converta também em ganhos para as pessoas, né? Melhoria da existência, melhoria da vida. Então, é essa a proposta da pedagogia histórico-crítica. E aí eu vou concluir dizendo que a pedagogia histórico-crítica ela é uma construção social, né, coletiva, histórica, e que ela não descarta técnicas e métodos que são usados por outras pedagogias, né? Claro. Pode ser usado pela pedagogia histórico-crítica, né? Se a gente pensar, como é que eu vou dar a minha aula? Vai ser uma aula expositiva? Vai ser uma aula usando seminários, né? Aqueles métodos, aquelas técnicas que a gente aprende nas aulas de didática? Pode usar qualquer coisa. O que não pode é deixar de problematizar, né? De partir da realidade para a busca dessa compreensão global. Então, a problematização é um ponto-chave desta pedagogia, seguido da instrumentação, que é a apropriação dos instrumentos teóricos e práticos necessários para o equacionamento dos problemas detectados nessa prática social, para daí caminhar para a catarse, que é o ponto culminante do processo pedagógico, quando ocorre a efetiva incorporação dos instrumentos culturais,
transformadores em elementos ativos de transformação social. Olha, ontem eu estava assistindo uma dessas lives, acho que lá eles não usaram o nome live, mas popularizou, vamos usar o nome live, né? Eu recomendo para vocês procurarem aí. O Movimento Social de Educação Popular, através da Rede Emancipa. Podem procurar assim, Rede Emancipa, no YouTube. Eles têm uma série são 10 programas, e o programa é para entender o mundo hoje. O título é Para Entender o Mundo Hoje, Pandemia e Periferias. O que é bacana, Cléo, e quem nos escuta, que eles fazem assim, eles convidam um ou dois figuras do mundo acadêmico e convidam também pessoas das periferias, como diz o nome. E aí tem esse diálogo, né? Diálogo acadêmico e não acadêmico. E ontem eu estava assistindo e tinha lá um camarada que o nome dele, o sobrenome é Galo, né? E aí eu até pensei que era um professor lá da Unicamp, que é o Silvio Galo, mas é um outro Galo. Esse Galo é de outro terreiro, né? E o Galo, ele é um entregador, como é que é o nome? Ele já é uma mudança, do antigo motoboy, né? Que agora já é um entregador social, uma coisa assim. E ele fez uma fala muito interessante. E aí eu estava escutando com a Nília e a gente estava dizendo, eu estava depois conversando, olha que bacana esse cara, um entregador, mas com uma compreensão. Ele disse coisas que às vezes eu não consigo verificar nos nossos alunos de mestrado, nos meus colegas, às vezes professores, de ter uma compreensão articulando aí a vivência com aquilo que a gente lê, né, nos livros daqueles grandes pensadores que se dedicaram muito tempo de sua vida para compreender a sociedade. E ali ele disse, em pouco tempo, né, coisas com muita substância. E isso, para mim, é resultado de uma pedagogia que tem essa característica, né? Uma pedagogia que ela problematiza, que ela instrumentaliza e que ela produz essa catarse, né? Que ela produz essa compreensão de mundo, né? Então, eu recomendo que vocês procurem esses programas da Rede Emancipa lá no YouTube, né? Todos são muito bons programas. Eu fiz referência a esse de ontem, mas até agora, os que eu já assisti, todos foram muito bacanas, né? Então, nesse sentido, né, que nós buscamos, com essas nossas atividades do Quarta Consciência, nós buscamos difundir mais a proposta pedagógica, histórico-crítica, para que colegas professores, né, para que nós próprios possamos melhorar a nossa atividade profissional. Então é isso, eu chamo aqui de novo a professora Lília, a companheira, camarada. Vamos usar... Então é isso, gente. Não esqueçam de confirmar a inscrição de vocês para receber a certificação. Está lá na bio, né, do Instagram. Agora eu aprendi, o Lucas está me alfabetizando digitalmente. Fala que é na bio, né? Na bio, professora, na bio do Instagram. Então, vão lá também na bio e façam a confirmação da inscrição. Pois é, desculpas, né, os transtornos de hoje, que eu vi que em algum momento a gente já tinha 50 e poucas pessoas, nesse momento nós estamos com 29, né? Mas é isso. Tá bom, gente. Então, até a próxima quarta. Vai ser a nossa última live desse semestre, na próxima quarta-feira. Não vai ser quinzenal, né? Então, fiquem atentos. Será que já vai ser possível ser pelo YouTube? Acho que sim, né, Cléo? Se Deus quiser, vai ser legal. Já vai ser com o Kennedy, né? Isso, Kennedy. A gente vai disponibilizar os convites a partir de sábado. Tá? Então, obrigada, Lucas. Obrigada, Leidiane, pelo apoio. Bruna. Obrigada, Cléo.
tá? Então, a gente vai se falando aí e não esqueçam, hein? Indiquem o nosso canal do YouTube para que os seus colegas, seus conhecidos possam também se cadastrar para receber todas as informações do nosso grupo de estudos e pesquisa. Tchau, gente. Beijo. Tchau. Forte abraço.